Por que a Microsoft aumentou de forma obscena o preço do Xbox Game Pass, principalmente o plano Ultimate aqui no Brasil, que foi para o dobro do valor que antes era cobrado? Bom, vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente, na semana seguinte ao reajuste que a Microsoft estabeleceu para o seu plano de assinatura de jogos. Vocês já sabem os valores, eu já falei sobre isso. Eu preferi jogar tudo isso para o meu canal pessoal, porque lá no targethd.net vocês querem que eu converse de outras coisas. Então, vamos para o próximo estágio, porque tão importante quanto a informação dos novos valores é a gente tentar responder a pergunta mais importante da história da humanidade. Por quê? Ter explicações para o que a Microsoft fez é, ao mesmo tempo, algo simples e algo complexo, porque não é fácil explicar para aquele jogador que enxergava no Xbox Game Pass a melhor relação custo-benefício possível, e sim, era o plano de assinatura que entregava o melhor dos mundos, tinha um preço acessível, um catálogo muito interessante. No caso do Ultimate, colocava o EA Play embutido no plano, e agora a gente tem, basicamente, eu não digo a destruição, tá? É uma palavra muito forte, mas dentro do contexto aplicado, é o fim do Xbox Game Pass. Pelo menos tal e como a gente conhecia. Porque esse produto não é mais o mesmo que era, e isso é óbvio. Agora, por que a Microsoft fez isso? Quais são as explicações? E se essas explicações vão convencer os jogadores que agora se lamentam por ter esse serviço totalmente desconfigurado e, olha, tem gente que vai repensar muito a vida para jogar videogame, viu? Vai repensar muito. Eu, inclusive. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as explicações da Microsoft para o aumento obsceno de preços no Xbox Game Pass. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faz com que a palavra siga adiante, porque o algoritmo do YouTube nas últimas semanas deu aquela bela derrapada. Sabe quando fica aquele risco marrom impresso na parede branca? Foi o que aconteceu com o algoritmo, tá? Ou se não, usa o QR Code que está aparecendo na tela para me ajudar a manter essa iniciativa como algo independente, porque não tenho vínculo com a Microsoft, não tenho vínculo com a Sony, a Nintendo finge que eu não existo, eu só estou aqui conversando com você sobre os diversos temas de tecnologia, cultura pop, enfim, tudo que aparecer. As explicações oficiais da Microsoft. O Dustin Blackwell, ele reconheceu, ele que é um dos responsáveis pelo Xbox na Microsoft, ele reconheceu que aumentos de preço nunca são bem recebidos pelos consumidores, mas que a empresa afirma que ouviu os feedbacks da comunidade e busca agregar mais valor aos planos. A principal justificativa da Microsoft para esse aumento de preços, tal e como aconteceu, e não pense que é um aumento obsceno só no Brasil, é que nominalmente no Brasil é o dobro. Lá fora, por exemplo, na Europa, o aumento foi de 9 euros. Nos Estados Unidos, o Game Pass Ultimate chega na casa dos $30. E aí tá todo mundo se perguntando se esse Ultimate segue agregando valor quando você coloca a relação custo-benefício em vários aspectos. Naquilo que você está pagando, porque, querendo ou não, a gente está falando de videogames, no tempo que você fica jogando videogames, no quanto que você vai usar esse serviço de verdade, tá todo mundo refazendo a pergunta, né? Enfim, a principal justificativa da Microsoft, e essa é uma declaração oficial, é o aumento do catálogo e as melhorias técnicas no serviço. Vamos começar pela última explicação. A Microsoft colocou como um dos benefícios para o Xbox, o novo Xbox Game Pass, aquilo que eles chamam de Ubisoft Plus. Deixa eu abrir aqui a página do Xbox para poder conversar melhor com você sobre isso, do Xbox Game Pass. Porque isso não estava no plano principal, no plano Ultimate do Xbox Game Pass, e passou a ser incorporado com esse novo formatamento, que esses novos preços. Até porque os planos também mudaram de nome de categoria. O antigo plano Core se torna essencial, o plano Premium agora também passa a absorver o preço do antigo plano Ultimate, enfim, vocês já sabem. O Ubisoft Plus Classics, ele não estava no Game Pass Ultimate, passa a incorporar, e é o único plano que tem o Ubisoft Plus Classics, é o Ultimate agora,
custando R$ 119,90 mensais. Além de ter o dobro de jogos do plano Premium, além de incluir o EA Play, além de incluir os jogos como no ato do lançamento, os jogos de Day One. A Microsoft agregou valor tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de volume de conteúdo. É muito conteúdo ainda para quem vai assinar esse plano. Mas a relação custo-benefício fecha? Eu entendo que a Microsoft perdia dinheiro com o antigo Game Pass Ultimate. Não é possível que a Microsoft consiga lucros com um valor tão baixo para algo que tinha muita coisa. A gente tem que reconhecer que a Microsoft levou tempo demais para reajustar o preço do Game Pass Ultimate e aí o resultado é dobrar o valor desse plano. E é claro, é evidente que as pessoas não vão ficar satisfeitas e não vão ficar contentes com isso. Ninguém está feliz com esse aumento de preço. Ninguém. E da mesma forma como a Microsoft repetiu os passos e a estratégia da Netflix para poder formatar, implementar e executar o Game Pass da forma como nós temos hoje, ela também segue os passos da principal plataforma de streaming do planeta quando coloca o Ultimate com o dobro de preço do Premium e esse Premium tem um valor que é compatível com a degradação do serviço, e quando eu falo de degradação, é entregar efetivamente um serviço com menos benefícios. Eu não estou dizendo um serviço pior, mas um serviço com menos benefícios. E aí a melhor relação custo-benefício passa a ser o Xbox Game Pass Essential por R$ 43,90, principalmente para aquelas pessoas que não estão preocupadas com o lançamento de jogos. Porque a Microsoft coloca o Premium a R$ 59,90 com metade dos jogos que tem no Ultimate, não incluindo o EA Play, não incluindo o Ubisoft Plus Classics e entregando os jogos publicados em uma janela de 12 meses. Os novos jogos só entram na biblioteca 12 meses após o lançamento. Então, esse Game Pass Premium só serve para aquelas pessoas que não têm pressa na vida. E aí a gente pode até categorizar os 3 planos do Game Pass em perfis de usuários. Para aquele usuário que não liga em absolutamente nada com os lançamentos, o Game Pass Essential é o seu plano. Para aquele usuário que não se importa em ter os lançamentos chegando apenas um ano depois, que não é um early adopter, que não tem como um de seus diagnósticos de saúde o FOMO, que não tem pressa na vida, o Xbox Game Pass Premium é a sua pedida, porque depois de um ano você vai ter aquele lançamento dentro do catálogo, e para muita gente um ano é muito tempo, mas essas pessoas com certeza vão repensar essa relação com o senso de urgência que a Microsoft coloca quando oferece o jogo no primeiro dia dentro do Game Pass. E para aquelas pessoas que são mais ansiosas ou aquelas que se acostumaram com a melhor experiência do Xbox Game Pass, eles vão acabar pagando R$ 120 por mês para ter o Game Pass Ultimate. É caro. É muito caro. E assim, mesmo aquelas pessoas que estão passando pano para a Microsoft e estão tentando me convencer do contrário, elas não têm, talvez, mesmo com o melhor argumento, já não é tão bom assim. Porque tem gente dizendo, mas um jogo AAA custa R$350, R$400, então é melhor você pagar R$1.200 ao longo de um ano para ter um catálogo infinito de jogos, e aí eu tenho o jogo disponível no primeiro dia, lá no Game Pass. Mesmo assim, porque para nós gamers mais viscerais, seria muito mais interessante pagar uma vez só e ter o jogo. E não é a melhor relação custo-benefício você comprar um jogo de videogame hoje, em nenhuma plataforma. Sem falar que a gente começa a levantar dúvida razoável sobre o investimento no Game Pass Ultimate, porque vamos combinar quais foram os grandes lançamentos, eu já ia falar quais são, quais foram os grandes lançamentos para o Ultimate nos últimos 12 meses? Teve algum jogo expressivo, algum jogo que realmente valesse a pena o investimento, que justificasse o investimento, seja lá de R$350 ou de R$1.200, para ter aquele jogo AAA disponível para você dentro do catálogo do Game Pass?
Eu vejo muita gente jogando os games do passado, jogando games das plataformas anteriores, e pode ter certeza que esse aumento de preço do Xbox Game Pass vai fazer com que uma galera volte a buscar PlayStation 4 destravado, Xbox One destravado, Xbox 360 destravado. Eu tenho o meu aqui, ó. Só para garantir que eu vou ter algum tipo de entretenimento, eu tenho meu Xbox 360 por métodos que os advogados da Microsoft fariam com que eu tivesse que responder para um juiz como que eu consegui o Xbox assim. Mas tem gente que está correndo atrás do PlayStation 3 para garantir entretenimento de qualidade, porque foram consoles muito populares que entregaram bons jogos, para garantir que vai ter uma biblioteca de jogos que vai ser sua, que você pode usar a hora que você quiser, sem depender de conexão de internet, sem depender dos termos de uso estabelecidos pela Microsoft, Sony e Nintendo. Eu penso que vai ter um certo elevar, alavancar, maior popularidade, chame do que quiser, dos consoles das gerações anteriores, dentro do ecossistema Microsoft Sony, e até mesmo dos consoles de gerações que há muito tempo não estão mais entre nós, como por exemplo consoles de quarta, quinta e sexta gerações. Com certeza essa galera vai atrás. A galera que não quer gastar muito e que quer ter um entretenimento em casa vai atrás de PlayStation 2, vai atrás de PlayStation 1, vai atrás de Sega Saturn, vai atrás de Super Nintendo, de Mega Drive. E isso porque, por conta desses aumentos de preços, esses consoles do passado também estão ficando cada vez mais caros. Pelo colecionismo, pelo interesse das pessoas em viver a cultura de games e de informática da década de 90, por todos esses fatores que estão à margem das decisões que Nintendo, Microsoft e Sony tomaram esse ano, mas que acabam de alguma forma se atrelando a essa sanha de querer recuperar o prejuízo ou de querer obter o maior lucro em função da estrutura que se estabeleceu em função dessa história de você oferecer os jogos na nuvem. Entendo perfeitamente que a Microsoft tem custos elevados para manter esses jogos dentro da sua cloud. Mas a mesma Microsoft tem o Azure, né? Tem uma estrutura de armazenamento na nuvem onde ela ganha uma bela grana para ter várias empresas hospedando sites, hospedando estruturas mais complexas, tudo isso na nuvem. Então, de repente, não é por conta disso que o Xbox tem essa necessidade de cobrar mais de todo mundo. Na minha modesta opinião, isso também é reflexo e consequência da aquisição da Activision Blizzard, que a Microsoft precisa começar a gerar lucro ou recuperar aquilo que gastou em relação a essa compra. E eu sinto que é o Phil Spencer usando das práticas mais cruéis também para ferrar com parte do mercado, porque mesmo com esse aumento de preço, mesmo com a Microsoft entendendo que muitos usuários vão pagar o que for pelo Game Pass, principalmente pelo Game Pass Ultimate, essa manobra também quebra as pernas de Nintendo e Sony, porque continua sendo o serviço de oferta de jogos através de uma plataforma na nuvem ou através do modelo de assinatura, que é o mais atraente do mercado, que ainda oferece uma boa relação custo-benefício e que os concorrentes não conseguem entregar uma proposta tão volumosa e tão vantajosa. A Microsoft fez as contas e já entendeu que pode vencer nessa geração e nas próximas em função da distribuição dos jogos dentro de uma plataforma competente e confiável. Sem falar que não só as novas gerações de games estão se acostumando com isso, mas também as antigas gerações. O Game Pass continua recebendo o público, mesmo não recebendo tanto dinheiro quanto os acionistas e os investidores da Microsoft desejavam ter com esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio complexo, que copia a estratégia da Netflix de oferecer tudo na nuvem por um preço módico, mas funciona para a Netflix porque a Netflix saiu do nada. E ainda assim, a Netflix teve uma década de prejuízo até a plataforma de streaming começar a gerar lucro. Se esse movimento da Microsoft vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Para muita gente, pode ser o início do fim do Xbox Game Pass. Se lá na frente o Phil Spencer decidir desistir desse modelo de negócio, você sabe que o dia 1º de outubro de 2025, que foi quando ele estabeleceu
o novo pacote de preços para as diferentes modalidades do Game Pass, e isso porque eu não comentei sobre o PC Game Pass, que também dobrou de preço, saiu de R$ 34,90 mensais para R$ 69,90 mensais. Então, o dobro de valor para oferecer o mesmo serviço com algumas adições. Se é para acabar com o Game Pass, a gente não sabe. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe também. A gente imagina que realmente a Microsoft quer acabar com a ideia do console Xbox na sala de casa, porque já abraçou de corpo e alma a filosofia do Xbox em qualquer lugar, em diferentes dispositivos, inclusive como console de videogame portátil, tanto que finalmente a gente tem o preço do Xbox ROG Ally, ou ROG Xbox Ally, chame do que quiser, que vai custar na casa dos $1.000. E aí, muita gente está se perguntando, por que que a Microsoft vai seguir fabricando e vendendo consoles, sendo que um console portátil também pode ser um console desktop, cobrando em média uns $200 a mais? E a mesma Microsoft aumentou os preços lá fora dos seus consoles, tá? Não será surpresa se esses preços inflacionarem no Brasil. E tudo isso está acontecendo no meio das discussões se a gente vai ter uma próxima geração do Xbox. Eu acredito que vai acontecer. E também com o escalonamento de preços do console atual. A Microsoft, é difícil te entender, tá? É difícil te entender, assim como foi difícil passar todas essas informações sobre os motivos pelos quais a Microsoft aumentou o preço do Game Pass. Informações, opiniões, a gente está ainda muito chocado com a decisão da Microsoft, mas de alguma forma espero ter ajudado aqueles mais indecisos, aos mais indignados. Não digo para trazer algum tipo de conforto para o coração, mas para que você entenda melhor quais são os movimentos que a Microsoft tomou e continua tomando para deixar essa história do Xbox um pouco mais esquisita e ao mesmo tempo dinâmica, porque o futuro a Deus e ao Phil Spencer pertencem. Eu particularmente acredito que o Xbox como console vai acabar, vai chegar ao fim, vai ser um serviço oferecido para múltiplas plataformas, onde você pode jogar na nuvem, pode jogar com armazenamento local através de pendrive, pode jogar sob demanda através do streaming, mas esse movimento de dobrar o preço do Game Pass Ultimate tem mais cara de fazer todo mundo desistir do serviço do que o contrário, do que promover a manutenção desses usuários dentro da plataforma Xbox. Mas, de repente, o Phil Spencer deve saber o que está fazendo, não é mesmo?